Olá, boa noite, tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde, sobre pandemia. Vamos esperar um pouquinho. Hoje a internet não tá muito boa, gente, então caso vocês não estejam me ouvindo ou me vendo, vocês me falem, tá bom? Bom, gente, como eu falei pra vocês, a live não ia ficar salva. Oi, Rose. Tô esperando o pessoal entrar, porque a live não vai ficar salva. Muito frio hoje. A internet não tá legal. Mas você tá me vendo, Rose? Normal? Tá me ouvindo? Tá. Tá ótimo, então. Vou só arrumar aqui. Bom, como eu conversei com vocês, eu falei que eu ia voltar com as lives. Não sei se esse horário vai dar certo ou não vai dar certo. A gente vai tentar, porque muitas vezes esse horário é o horário que o pessoal tá chegando em casa, tá com o filho, marido, enfim, arrumando as coisas. Às vezes esse horário não é muito fácil, né? Mas eu vou tentar. A internet espero que me ajude, porque não tava dando certo. Tentei entrar 2 vezes, mas enfim. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde, né? Essa é uma das primeiras lives, né? Que faz tempo que a gente não faz live. A semana passada eu fiz, mas a gente só falou um pouquinho sobre que a gente vai fazer a semana da ansiedade. Daqui a um tempinho a gente tá organizando data, tudo isso para mim, para a doutora Ivanise. O importante é que vocês estão aqui, independente do frio. Eu sei que vocês têm os afazeres de vocês, mas como o tema de hoje diz, nós temos que ser responsáveis em desenvolver a nossa saúde, em desenvolver a nossa felicidade. É sobre isso que eu vim falar. Vai ser uma live bem curta, tá, gente? A não ser que vocês queiram papear e aí a gente fica aqui por mais tempo, tá? O que eu queria falar hoje pra vocês é que a gente tá vivendo mais um período muito difícil de pandemia, uma incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer com o comércio, uma hora abre, uma hora fecha, isso tudo prejudica a gente, isso prejudica nossa saúde mental, né? Até por um dos motivos que a gente resolveu fazer a semana da ansiedade, por conta disso, porque nós estamos vivendo num período muito difícil, num período que a gente não sabe muito lidar com as situações. Eu tenho atendido muito aqui no consultório pessoas com uma ansiedade muito grande, uma compulsão alimentar muito grande, tudo por conta dessa pandemia.
Então, acho que cabe a mim, que trabalho na área da saúde, mostrar um pouquinho para vocês o que é que a gente pode fazer para melhorar detalhes, coisas pequenas. A semana passada eu fiz o desafio gratuito aqui para vocês. Esse desafio foi um pouquinho para ensinar um pouquinho como você mudar pequenas coisas na sua rotina fazem diferença na sua qualidade do sono, na sua digestão, no seu ânimo durante o dia. Então são pequenos detalhes. Eu tenho uma forma de trabalhar um pouquinho diferente do que a maioria dos profissionais de saúde. Eu desenvolvi isso porque eu achei que isso era muito necessário para mim. Eu, junto com o paciente em consulta, a gente monta a gente vê todas as queixas e a gente monta uma rotina. Uma rotina que caiba a ele ou a ela, que ele consiga fazer, e que essas mudanças, pequenas mudanças que a gente faz, fazem total diferença. Porque muito da nossa rotina modula os nossos hormônios. E nós somos feitos de hormônios, nossos hormônios precisam estar trabalhando o tempo todo, né? Se eles não estiverem trabalhando, infelizmente a gente sofre as consequências. E um dos hormônios que a gente precisa muito nessa pandemia é a vitamina D. Então a rotina de tomar sol, né, se expor ao sol o máximo possível durante o período do almoço, tá? Então são coisas que a gente vai colocando na rotina, se é possível ou se não é possível, né? Então, como que a gente vai passar por essa pandemia? Eu falo isso desde o começo, que infelizmente a pandemia só vai acabar quando todo mundo pegar. E infelizmente muitas pessoas não estão prontas fisicamente para pegar o Covid. E muitas pessoas não estão psicologicamente prontos para lidar com o Covid. Então, a gente precisa entender que chegou a hora da gente se olhar, da gente parar de fazer tanta bobeira, de comer tão errado, de dormir tão tarde, de fazer tantas coisas que fogem de uma rotina saudável. E não é assim, eu nunca mais vou poder fazer alguma coisa. Não, gente, não é isso. Mas é que na maioria do tempo o nosso corpo está lutando contra poluição, agrotóxicos, querendo ou não, a gente consome muito agrotóxicos. O tempo todo o nosso corpo está sofrendo, a gente está tomando muito remédio, a nossa água não é uma água pura, a gente está sofrendo o tempo todo, então o nosso corpo está o tempo todo sofrendo. E mais ainda porque a gente vive sem uma rotina saudável. E rotina saudável não é assim, eu tenho que comer pouco, eu tenho que... Não, gente, uma rotina saudável é uma rotina que dormir um pouquinho mais cedo, você conseguir colocar algumas coisas no seu dia a dia, de acordar um pouquinho mais cedo, de olhar para o sol, de tomar sol no horário do almoço, se for possível. Isso tudo é tão saudável e de graça. Comer menos e comer melhor, comer comida de verdade. Então são pequenos detalhes. Então, quando eu falo para vocês que nós temos que passar por essa pandemia, as pessoas ainda não acordaram para isso. A pandemia só vai acabar a hora que todo mundo tiver pego ou tiver imunizado. E a vacina não está imunizando 100% todo mundo. Então entenda, não é porque você já tomou a vacina que você está imune. Não! Você estará imune quando você trabalhar o seu sistema imunológico. Você estará imune quando você pegar o vírus e ele tiver, seu corpo conseguir combater ele de forma mais rápida e eficaz. Então é o nosso corpo que tem que combater.
Só que o nosso corpo ele tá o tempo todo brigando com alimentação ruim, com sono ruim, com intestino ruim. A gente tá o tempo todo recebendo poluição eletromagnética, a gente tá o tempo todo. Hoje em dia não se fala tanto em como antigamente, como era feito antigamente, vermifugação. Então a gente precisa tirar os parasitas do nosso corpo também. E não é só com comprimidos de farmácia que a gente consegue isso, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa limpar o nosso corpo. A gente precisa dormir tantas horas por noite para o teu corpo poder limpar, para o teu corpo poder trabalhar. Você precisa acordar cedo para os teus hormônios despertar. E não acordar de madrugada, mas acordar um pouco mais cedo, com calma, com tranquilidade, para que isso te faça bem. Porque muitas vezes você acorda atropelada, você acorda e o teu dia nem rende, você tá o tempo todo lutando contra você mesmo, contra o relógio, contra tudo isso. E isso é péssimo para tua saúde. Nós precisamos entender que a pandemia, ela tá mexendo com o nosso emocional, só que o nosso emocional, o estresse, ele piora muito o nosso sistema imunológico. Você não dormir bem, você tá estressado, você se alimentar mal, olha como que você vai reagir ao Covid de uma forma tranquila. E aí você pode me falar assim, Carol, mas conheço pessoas que tinham várias comorbidades e nem sentiram nada. Sim, só que nós não sabemos se o nosso corpo vai ser assim ou não. Existe um teste genético que pode ser feito, mas infelizmente é muito caro. Já estão fazendo esses testes para mostrar que existem geneticamente pessoas mais suscetíveis ao agravamento do que outras. Só que isso não vai ser para todo mundo. Não é todo mundo que tem condição de fazer um teste genético. E esse teste genético, infelizmente, não vai chegar para toda a população, assim como nem os testes do Covid estão chegando para todo mundo. Então é o que eu falo o tempo todo para vocês, que a gente precisa se responsabilizar. A gente tem a mania de querer colocar a responsabilidade em outra pessoa. É o governo que tem que dar um jeito, fazer um remédio, os pesquisadores, e a gente continua sem se cuidar. A gente continua levando no oba-oba, a gente continua fazendo coisas que não deveríamos fazer, né? Então, a gente realmente precisa entender que a nossa saúde, a nossa felicidade, tudo está em nossas mãos. Eu tenho falado muito isso para vocês, eu tenho postado muito sobre isso, sobre o ser feliz, sobre o disponibilizar a gratidão o tempo todo, exercitar a gratidão o tempo todo. Por quê? Porque quando você agradece, você está o tempo todo recebendo também. Tudo aquilo que você doa, você recebe em troca. Então, eu quero responsabilidade. A partir do momento que você entender que só depende de você, que a tua saúde, a tua felicidade, teu relacionamento, o teu trabalho, tudo só depende de você. Só depende de você querer. Porque quando a gente quer, a gente vai atrás e vai dar certo. E a nossa saúde é assim. Então, o que eu quero de vocês? Rotina. Tentem o tempo todo cuidar um pouquinho mais de vocês. Começa a se olhar, começa a enxergar que não é remédio que vai trazer a cura do Covid. Você tem que ter responsabilidade sobre a tua vida, sobre a tua saúde. Então vamos começar a tomar vergonha na cara mesmo, de tentar dormir um pouquinho mais cedo, de parar com tanta bobeira, comer tão errado assim. Vamos tentar levar mais pro lado natural, vamos tentar cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, cuidar da nossa mente. Às vezes a gente, como eu falei pra vocês, muitas vezes a gente acorda atropelado. A
A gente acorda faltando 5 minutos para ir trabalhar, só escova o dente, troca de roupa e vai embora. Você nem sequer lembrou de respirar, de agradecer, de fazer um ritualzinho, pelo menos, de calma, de tranquilidade. Então a gente precisa se cuidar. Eu sempre faço essa pergunta para vocês. Como você vai estar daqui 10 anos? Ah, Carol, mas com essa pandemia eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Eu concordo. Mas é isso que você quer para você? Você não quer morrer amanhã. E eu acredito que não. E se você quiser, talvez você esteja fazendo tudo certo. Talvez você comendo errado, dormindo tarde. Realmente vai prejudicar bastante a tua saúde. E você vai adoecer. Então, por favor, olhe para dentro de si. Pare de querer só viver o momento. A gente tem que aproveitar, sim, respeitando o teu corpo, respeitando a tua saúde. Porque a maior dádiva que Deus te deu é a sua vida. E o que é que você está fazendo com ela? O que é que você tem feito com a sua vida? Com a vida que Deus te deu, com aquilo que é o bem mais precioso que você tem. Você pode perder tudo, mas você ainda assim vai estar vivo e vai estar respirando. Então vamos se responsabilizar? Vamos acordar? Vamos acordar mais cedo? Vamos dormir mais cedo? Vamos se alimentar melhor? Vamos exercitar a gratidão? Vamos tomar mais água? São coisas tão simples. Toma sol durante o dia. Acorda e olha lá para o sol. Isso faz os teus hormônios despertarem, teu sistema imunológico começa a trabalhar. Então, são coisas muito simples. A sua responsabilidade é simplesmente fazer aquilo que você tem aprendido. Aprendeu? Aplica. Faça. É só isso que a gente precisa. Fazer. Certo? Gente, tem bastante gente entrou. Eu queria conversar com vocês. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar um pouquinho sobre o Covid? Vocês querem falar sobre saúde? O que vocês querem falar? Quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Lembrando que essa live não vai ficar salva, então manda esse aviãozinho de papel aqui para o maior número de pessoas. Chama elas para vir para a live, para a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre saúde. Provavelmente nós vamos alterar o horário para a semana que vem, mas por enquanto vamos ficar às 19 horas. Semana que vem, provavelmente eu vou ter uma convidada ou um convidado para a gente falar um pouquinho sobre tratamentos. Meus pacientes vêm contar um pouquinho para vocês como que é a rotina deles, o que mudou na vida deles depois do tratamento, né? Porque é muito bacana. E se você é meu paciente, conta aqui para mim o que eu já fiz, o que eu não, né? Porque eu falo que eu sou só um auxiliar, eu só dou um empurrãozinho. Vocês é que vão, vocês é que fazem o tratamento. Eu só sou um instrumento. Nair, Luciano, Kátia, Mari, Rani, Ana, Ilma, Silvana, Paula. Boa noite, Paula. Gente, aqui tá um frio, eu não sei aí. Esse horário eu acho que ficou um pouco ruim, né? Muito cedo, eu acho, né? É um horário muito difícil pra gente conseguir. Todo mundo já tá sossegado em casa pra conseguir. Oi, Rita. Gente, eu tava falando aqui, como a live não vai ficar salva, tem bastante gente entrando agora. Eu tava falando um pouquinho sobre a autorresponsabilidade nessa pandemia, nesse Covid. Como é que a nossa vida mudou, a nossa cabeça tá muito preocupada com o comércio, com as vidas que estão indo embora, né? E infelizmente nós temos que aprender
que essa pandemia vai demorar, provavelmente só acaba quando todo mundo pegar. Só que é um vírus que está mutando muito rápido, então a tendência é que ele continue talvez numa frequência menor ou maior. E o que eu expliquei e o que eu continuo falando o tempo todo, nós temos que trabalhar o nosso sistema imunológico, nós temos que fazer mudanças no na nossa rotina, no nosso cotidiano, para que a gente possa saber lidar com esse vírus, para que a gente possa saber lidar fisicamente e mentalmente com ele, tá? Nosso corpo está recebendo informação o tempo todo. Nós estamos recebendo poluição eletromagnética, nós estamos recebendo poluição de uma forma geral, nós estamos nos contaminando com a água, nós estamos nos contaminando o tempo todo, nosso corpo está lutando contra algum agressor. E o vírus veio mais uma coisa para a gente poder lutar contra. Então, hábitos simples como acordar mais cedo, tomar sol no horário do almoço de preferência, a gente cuidar do nosso intestino na alimentação é a base de tudo. Nós estamos vivendo um surto de desnutrição. Nossa, Carol, eu tô desnutrida? A maioria das pessoas estão desnutridas. Quando eu pego os pacientes aqui no consultório e eu vou fazer o relatório, eles me contam o plano alimentar deles, o que eles comem durante o dia. Tem dia que eu fico horrorizada. Porque a alimentação é tão pobre, que a gente não consegue ter nutrientes suficiente para o teu corpo trabalhar. Como é que ele vai lutar contra um vírus? Por que tem tanta gente morrendo? Por que tem tanta gente hospitalizado? Por que tem tanta gente que está sofrendo muito com um vírus que deveria ser muito simples? Deveria ser só uma gripezinha. Porque o nosso sistema imunológico está sofrendo agressões o tempo todo e nós não estamos enxergando isso. Porque foi colocada uma venda nos nossos olhos, mas a nossa água, ela é cheia de cloro, de flúor. Você escova teu dente com uma pasta com flúor. Você toma um banho num chuveiro quente e aquele vapor cheio de cloro te contamina também. Então nós estamos assim, não tem muito como, a gente tem que lutar contra, a gente tem que se alimentar muito bem para que o nosso alimento faça com que a gente consiga detoxificar de forma natural. Mas muitas vezes não só com alimento a gente vai conseguir, gente. A gente precisa sim entrar com suplementação, a gente precisa ir atrás de um bom profissional para que possa suplementar a gente de forma adequada, fazer uma detoxificação no corpo, né? Muitas pessoas sofrendo com o fígado. Gente, eu tenho atendido muitos pacientes pós-Covid. E para vocês entenderem mais ou menos o que significa isso no nosso corpo. Nosso corpo, nós temos nossa herança genética. Então, nós temos suscetibilidade para alguma doença futura. Ela só vai desencadear se eu tiver os mesmos hábitos que meus familiares tiveram. Por exemplo, minha família tem problema cardíaco e eu tenho uma predisposição a problemas cardíacos. Eu vou desenvolver o problema cardíaco? Sim ou não? Depende dos meus hábitos, tá? Então, o que acontece? O pós-Covid está desencadeando, inclusive já tem estudos se preocupando com pós-vacina, tá? Pode desencadear sim aquela herança genética que você tem. Por que tem pessoas, por que é tão difícil a gente entender o Covid? As pessoas não entendem muito o Covid, por quê? Porque quando você tem uma herança genética e é suscetível a um problema cardíaco. O outro é um problema no pâncreas, o outro um problema mental, o outro um problema intestinal, o outro um problema articular.
você vai desenvolver no pós-Covid ou daqui a algum tempo pode desenvolver uma doença totalmente diferente do seu filho, por exemplo. Por quê? Porque o seu filho tem uma genética do pai e não só a sua. Entende? Por que tantas pessoas estão desenvolvendo pós-Covid? Tem pessoas que sentem aquela fadiga crônica porque ele já não tá com o sistema adrenal legal. Ele não produz, tá produzindo, tá muito estressado, dorme errado, então acaba prejudicando muito a produção do cortisol, da melatonina, que é o hormônio do sono, então acaba não dormindo direito, tem insônia, ele já tem isso. E aí o pós-Covid, o teu corpo gastou tanta energia, que ele não consegue produzir mais energia, ele entrou em fadiga adrenal. Então ele para de produzir o hormônio do estresse, que é o hormônio que deixa a gente alerta durante o dia. E aí? E aí é um problema, porque aí você não tem energia mais. Isso é um dos. Existem muitas pessoas que no pós-Covid estão desenvolvendo problemas no pâncreas, a insulina subindo, a glicose subindo e virando diabético ou pré-diabético. Por quê? Porque ele já tinha aquela predisposição. Então, concorda comigo que é muito melhor a gente começar a olhar para dentro da gente, para a gente começar a cuidar que horas você dorme, que horas você acorda, tá tomando sol? Não tá? Tá com deficiência de vitamina D? Gente, essa semana eu peguei 3 pacientes com níveis abaixo de 20. O ideal é acima de 50, de 60. Ai, mas tá dentro da normalidade. Dentro da normalidade tá todo mundo morrendo? Tá todo mundo adoecendo? A gente precisa entender, gente, o sol é de graça. O sol é de graça, tá ali quase todos os dias pra gente. E a gente não usa o alimento natural, a fruta, a verdura, a carne. Tudo bem que a carne tá meio carinha, né? Mas eu falo assim, são alimentos baratos. Compara com o fast food, por exemplo. O dia de você ir num fast food, comer bobeira, sei que o comércio tem que trabalhar, sim, gente, o comércio tem que trabalhar. Mas você também precisa se preocupar primeiro com você. Primeiro com você. Primeiro com o teu intestino. 90% do nosso sistema imunológico, aqueles que vão lutar contra o vírus, ficam no nosso intestino. E aí você come qualquer coisa, você está inflamando, você está o tempo todo inflamando o teu corpo. Como é que teu corpo vai reagir? Como é que teu corpo, você pega um vírus, pode ser uma gripe, pode ser o Covid, pode ser qualquer outra doença. Como é que teu corpo vai reagir? Mal, muito mal. Então a gente precisa entender, seu intestino depende do que você come. As horas de sono que você tem depende da hora que você vai dormir e o que você faz antes de dormir. A hora que você acorda depende da hora que você foi dormir. O modular o estresse, o que é que você está fazendo para modular o teu estresse? O que você tem feito para controlar a tua ansiedade? A maioria das pessoas tem comido e normalmente comido errado. Isso é muito triste, porque nós estamos prejudicando ainda mais o nosso sistema imunológico. Então, nosso sistema imunológico depende basicamente de... Vou colocar algumas coisas aqui. Nosso sistema imune precisa de alimento saudável, de vitamina D, de horas de sono, porque durante as horas de sono o nosso corpo está detoxificando e ele precisa que os nossos hormônios estejam adequados. Só que os nossos hormônios só vão estar adequados se a gente volta lá na nutrição, se ele estiver bem nutrido.
Para produzir um hormônio, eu preciso de muita substância. Então, a Ilma tá perguntando quantas horas de sono realmente é necessária. A qualidade do sono é mais importante do que a quantidade, tá? Mas se fala entre 6 a 8 horas de sono. Gente, se eu durmo 8 horas, eu fico com mais preguiça. Então, é muito relativo, você tem que fazer o teste, tá? Você tem que fazer o teste de um dia que você estiver mais tranquilo, não coloca o despertador e cronometra. Só que você tem que dormir 9 horas da noite, aí você vai dormir lá pelas 9 no máximo. Você dorme e quando você não vai pôr para despertar, esse é o teste do sono. Quantas horas de sono eu preciso? Deite às 9, tenta dormir às 9, tá? Ai, Carol, mas eu deito às 9 e eu não tenho sono. Então você vai fazer o seguinte: acorda mais cedo. Ah, eu acordo 7 da manhã, acorda 6, acorda 5. Eu tenho certeza que 9 horas da noite você vai estar morrendo de sono, tá? Você não começa tentando dormir mais cedo, você começa acordando mais cedo. É assim que funciona. É assim que você vai sentir sono, tá? Só tem sono à noite quem dormiu pouco, né? Ou acordou muito cedo, né? Trabalhou muito durante o dia, não parou, não descansou, acaba que à noite tem sono. Então você vai tentar acordar mais cedo primeiro. Acordou mais cedo, você vai ter sono lá pelas 9 da noite. E aí você vai fazer o teste. O dia que você não precisa acordar cedo no outro dia, claro. Você vai dormir 9, 10 horas, você vai colocar no relógio, vai olhar o relógio e no outro dia você vai ver que horas você acordou sem despertador. Essa é a quantidade de horas que você precisa para... Quantidade de sono, que você dormiu uma noite inteira, entende? Então, o ideal é você fazer um preparo na rotina para que a gente consiga ter essa noite inteira de sono. Prepara teu sono. Vamos tomar um chazinho de camomila com umas gotinhas de própolis. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, porque isso ajuda na produção de melatonina, tá? Sempre desligar o celular, TV, não fica assistindo notícias ruins à noite, sabe? Usa o seu tempo para te acalmar, fazer coisas que vão te relaxar, toma um banho gostoso, faz um escalda-pé, faz coisas que vão te relaxar à noite, tá? Nesse frio a gente precisa aquecer muito, né? A gente tem que estar bem quentinho, então tomar um banho mais quentinho, esquentar os pés, tem que estar bem quentinho ou fazer um escalda-pés com um chazinho. Isso é muito importante, meditar faz total diferença para quem consegue meditar, né? À noite, gente, não é hora de ficar fazendo oração pedindo coisa para Deus, não, porque a gente fica muito ansioso, né? Então eu falo que nem na tua primeira hora do dia, nem na tua última hora do dia, você tem que ficar pedindo. É só agradecer, é só meditar, é só coisas tranquilas. Então prepara teu sono. Quando você prepara o teu sono, você consegue ter um sono de mais qualidade, tá? E aí quando você tem esse sono de qualidade, você consegue fazer esse teste. Mas tem que dormir entre 9 e 10 horas da noite no máximo e deixa até a hora que você acordar, você vai descobrir quantas horas de sono você realmente necessita, tá bom? Alguém tem mais alguma perguntinha? Agora vocês entenderam a importância da autorresponsabilidade, né? Eu não consigo fazer nada por vocês. Eu só oriento. Os profissionais de saúde estão aí para isso, para orientar. Só que tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo por falta de ouvir a verdade. Gente, tudo isso que eu falei aqui para vocês é de graça. Você não gasta R$1.
O sol é de graça, acordar mais cedo, dormir mais cedo, meditar, tomar um banho quentinho, tudo bem que aí é energia, né? Mas é de graça, gente. Faz um escaldapé, aproveita, se tem companhia, dorme agarradinho, quentinho, isso tudo faz muita diferença no nosso dia, na nossa rotina, faz total diferença, tá? E aí você vai entender que só depende de você. A alimentação, quem coloca as coisas na sua boca? Ninguém te força a comer nada. Ninguém te força a ficar sem tomar água, ou em vez de tomar água, tomar um refrigerante ou alguma coisa do tipo, cerveja, enfim. É você. Ai, mas eu gosto. Tudo bem. Mas será que isso vai te levar a ter saúde ou doença? A gente tá vivendo uma pandemia, mas a gente precisa pensar. Eu quero viver muito tempo. Se eu vou viver, eu não sei, mas eu tô cuidando de mim para que eu viva muito tempo e que eu viva bem. Não quero adoecer. Tá? Meditar é muito bom, conexão com o Criador, exatamente. Quem consegue fazer a meditação? Gente, eu queria muito, 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 muito que vocês que estão aqui, que vocês fizessem. Eu coloquei a rotina semana passada para vocês fazerem, né? Mas eu queria muito que vocês fizessem durante 15 dias, todos os dias acordar 10, 15 minutinhos antes daquela loucura do dia a dia. Respira, olha para o céu, agradece. Gente, isso faz um bem pra gente, um bem. Isso modula teu estresse, isso controla teu sistema imunológico, isso te produz hormônios bons. Isso ninguém te conta. Isso é de graça. E quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece. Isso é de graça. E é por isso que eles não falam. É por isso que isso não dá dinheiro. Agradecer não dá dinheiro. Sabia que para cada sim que a gente leva, a gente recebe 7 nãos? Então a vida é muito mais difícil do que fácil. É muito mais fácil a gente reclamar do que agradecer. Então quando você começa a agradecer, você exerce um poder dentro de todas as células do teu corpo que você não tem noção. Porque o teu corpo foi habituado a receber negatividade. E você tá colocando positividade. Não tem como dar errado. Não tem como, gente. Nós somos energia. Nós vivemos num meio cheio de energia. Outra coisa que é de graça, o aterramento. Deus deu a terra. Deus não deu calçada, não deu asfalto, não deu nada disso pra gente. Não deu azulejo. A gente não anda descalço mais. A gente vive energizado negativamente. A gente precisa pôr os pés no chão, literalmente. Pés no chão para tudo. 1, 2 minutos que você fique com os pés descalços na terra, na grama, faz muita diferença na vida de vocês. Isso eu não coloquei no desafio, eu acabei esquecendo. Tava frio, né? Ai, deixa, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, não sei se eu consigo deixar essa live salva. Eu vou tentar. Talvez eu deixe uma. Vou colocar por algumas horas, 24 horas, e depois eu deleto. Vamos ver, tá? É importante, é uma live que a gente... Acho que todo mundo, todas as pessoas precisariam, né? Infelizmente, nós profissionais da área integrativa, nós estamos lutando contra a população no geral, né? A gente está lutando para informar vocês, para levar para vocês coisas simples que você pode fazer.
Tem suplementação? Tem. Tem que passar em consulta, fazer os exames, ver. Gente, mas tudo isso que eu falei pra vocês é de graça, tá? Então, recapitulando. Comer comida de verdade. Dormir mais cedo. Acordar mais cedo e olhar para o sol de preferência. Tomar sol e aquecer o teu corpo. Aquece antes de dormir, isso faz muita diferença, tá? Então, um banho quentinho, só não muito vapor, porque tem muito cloro, pelo amor de Deus. Que mais? Isso. Tem necessidades nutricionais? Não se alimenta bem? Seu sistema imune vai ficar ruim. Tá muito estressado? O sistema imune vai ficar ruim. Não toma sol? Sistema imune vai ficar ruim. Então a gente precisa acordar. Acorda, é você que tem que fazer isso. É você que tem que comer bem, é você que tem que tomar sol, ou é você que vai ter que suplementar, é você que tem que fazer. Tá? É isso. Eu não aguento esses depoimentos, vai me fazer chorar, meu Deus do céu. Você é um instrumento muito importante na nossa vida, Carol. Nunca nos abandono. Não abandono mesmo, gente. Olha, paciente meu, eu tô ali, eu sempre dou umas cutucadinhas, eu fico cuidando. Então, faz um lindo trabalho nas quartas-feiras aos mais necessitados. Lindo demais. Gente, é legal eu falar sobre isso. Toda quarta-feira, no período da manhã, eu tenho uma ação social aqui na clínica, que é um dia que eu dou as consultas integrativas e para as pessoas que precisam ozonioterapia também, tá? Eu tô com uma lista de espera, já com, né, tem bastante paciente já agendado, graças a Deus eu atendo normalmente uma consulta, porque minha consulta demora em torno de 2 horas e pouquinho. Então, muitas vezes eu não consigo atender todo mundo, né, que eu gostaria. Mas eu fico muito feliz quando chegam pessoas realmente necessitadas de um carinho, necessitadas de um olhar diferenciado. E eu sou muito grata a Deus por eu ter tido depressão, por eu ter ficado doente. Ai, Carol, mas você... como assim você agradece a Deus? Sim, gente, tudo é ensinamento. Tudo na vida é ensinamento. Eu gosto muito de estudar, graças a Deus, e eu nunca perdi isso. Mas foi a minha doença que me trouxe até aqui. Foi as coisas que eu passei que me trouxeram até aqui, que me fizeram forte, que me fizeram entender o quão Deus é maravilhoso e o quanto nós temos abandonado Ele, o quanto nós temos abandonado as coisas que Ele nos deu. E quando eu falo isso, eu não falo de vida mundana, disso, daquilo, não. Eu tô falando dessas coisas simples. Nossos hormônios são baseados no sol. Quando o sol acorda, nossos hormônios despertam. Quando o sol se põe, nossos hormônios começam a produzir o hormônio do sono. A gente tá o tempo todo, Deus deu a vitamina D pra gente, o sol tá aí, que modula nosso sistema imunológico. Os alimentos, Deus colocou tudo que a gente precisa na natureza e a gente não consome. Tudo. Então, quando eu falo que tudo que Deus fez é perfeito, é maravilhoso, o aterramento, Deus deu a terra pra gente descarregar todas as nossas energias ruins e no outro dia tá bem. A gente põe sapato, a gente anda no asfalto, a gente não vai na natureza, a gente não vai na terra apanhar um fruto mais. E infelizmente isso nos adoece. Então, se você tem a oportunidade de andar descalço, ande. Se você tem a oportunidade de ir numa chácara, numa fazenda, na casa de amigos que tenham chácara, fazenda. Se você tem um lugarzinho na tua casa que você pode plantar uma plantinha, vai lá, planta uma fruta. Faça essas coisas. Isso melhora muito, né? Gente, tem uma coisa que dá pra todo mundo ter, é planta, orquídea. Eu gosto muito de orquídea.
ela é uma das plantas que mais captam energias essa poluição eletromagnética. Então, você está o tempo todo rodeado de orquídeas, de plantas naturais. Isso faz com que você... Às vezes a planta vai até morrer, mas você não pega aquela energia negativa. Então, acontece muito isso, tá? Tudo que Deus fez, tudo que Deus colocou na natureza é lindo, é perfeito, é maravilhoso. A gente tem que usar e abusar de tudo que Deus deu e a gente tá aí, né? Então é isso, gente. Ah, Rita, muito fã. Indico pra todo mundo. Carol é um anjo que Deus colocou na minha vida, um anjo que já remissão da doença autoimune. A Rita é um exemplo, um dos meus pacientes exemplo. Temos uns que lutam contra a mente o tempo todo, outros que já são mais assíduos, outros menos. Cada um tem seu tempo, gente. Cada um tem seu tempo. A gente tem que se respeitar o nosso tempo. Tem que parar de mimimi. Mas a gente tem que ir de acordo com aquilo que nos faz bem, tá? E graças a Deus eu tenho pacientes assim que se dedicam mesmo. Assumiram a autorresponsabilidade. Depende de mim. Eu ser feliz. Não depende do marido, do filho, do patrão. Não depende. Depende de mim. O que é ser feliz? É o ato de você estar contente com o que você tem. Então, quando eu falo que exercitar a gratidão é exercitar a tua felicidade diária, todo dia acorda e agradece, arruma pelo menos 5 motivos para você agradecer. Eu tô viva, peraí, que acabou minha luz aqui. Ixi. Bom, vamos ficar sem luz mesmo. Então é isso, gente. A Rita me inspira, é isso mesmo. A Rita é um exemplo. Não tem nem como falar dela, né? Porque ela é super determinada e ela indica mesmo pra todo mundo. Eu falo que é a minha anjinho, porque ela fala mesmo. E a Rita, ela vai vir contar. Eu já conversei com ela vai vir contar as coisas dela. Não sei quando, mas ela vai contar. Ela vai fazer o depoimento dela. Pode deixar. Ó, a Rita tá falando aqui. Carol me ajudou em 1 ano, o que em 6 anos médicos nenhum nunca nem tocaram no assunto. Mudar a alimentação e estilo de vida. É isso, gente. É autorresponsabilidade. É isso que eu tô falando. A única coisa que eu falo pra vocês é: respeita o que Deus te deu. Respeita a tua vida. Respeita aquilo que Deus pôs lá na natureza, porque é aquilo que vai te levar a ter saúde. Não é remédio. Remédio não te traz saúde. Te remedia. Muitas vezes é necessário? Sim, muitas vezes é necessário. Mas só te remedia. O que vai te curar é a tua alimentação, o teu estilo de vida. É isso. Toda doença pode ter remissão. Sim, toda doença pode ter remissão. Só depende de você. Tá bom? Gente, quase 1 hora de live. Eu falei que eu ia fazer uma live super curta e eu tô aqui falando igual uma doida. E semana que vem, Rita, seguinte, vai ser semana que vem, meu bem. Vai ser quinta que vem, a gente só vai arrumar o horário. Quinta que vem você vai dar seu depoimento pra mim. Tá bom? Vou deixar salva assim, tá bom? Vou deixar salva por 24 horas, tá? Ou eu vou tentar deixar trechinhos depois pra vocês, eu vou ver o que eu vou fazer, tá bom? Vou deixar salva por 24 horas, então façam o favor de colocar, mandar, marca lá, eu vou colocar e você manda pra quem tem que ouvir isso aqui. Quem é que tem que se responsabilizar? Quem é que tem que acordar pra vida e parar de depender, de ser feliz, depender dos outros? Não. Tua saúde, esperar
remédio chegar, vacina chegar. Para, gente. Acorda. Vamos. Acorda, Brasil. Beijo!